cobertura do dia de hoje, começando aí pela agenda, né, nós vamos falar um pouquinho da agenda, depois nós vamos passar pelo mercado externo, né, vamos fazer um overview do mercado externo, ver como que está os principais ativos de risco, e aí depois a gente segue aqui com o técnico, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês foram dados que saíram da China ontem, tá? Nós tivemos aí alguns dados, sendo divulgados por lá, PMI industrial Caixin 51,8 contra o anterior de 51,7, tá? Número, que mostra, né, um cenário de expansão e mostrando, né, que nós já estamos indo aí segundo, né, o dado que eu olhei, nós já estamos indo para o 8º mês aí praticamente aí de uma melhorada pelo Caixin. Né, temos outros PMIs que mostram, né, um número dentro de um cenário de retração econômica, tá. Mas pelo Caixin tem mostrado aí uma melhora. O PMI do Japão industrial ficou um pouquinho abaixo do consenso também, abaixo do anterior, 50,4, tá. E hoje, a agenda de hoje, nós vamos ter já tivemos inclusive, né, números aí do Reino Unido, moradias, imóveis por lá ficou o preço de imóveis ficou acima do esperado, acima do consenso, mas abaixo do anterior. No anualizado também rodando acima. Tivemos aí, né, uma bateria de números sendo divulgados na Europa, vários PMIs, semanas de PMIs, né, semana onde nós vamos ter aí vários PMIs sendo divulgados, tá. Então nós temos aqui, ó, PMI da Espanha, 52,3 contra o consenso de 53,1. PMI da Suíça, abaixo do anterior, em território, né, de contração econômica. PMI da Itália, 45,7. PMI da França, 45,4. E PMI da Alemanha, 43,5, levemente acima do consenso, mas abaixo do anterior, né. E o CPI na Alemanha, o mensal, o índice cheio, 0,1 contra o anterior de 0,2, ficando também abaixo aí do esperado, tá. Cenário, né, cenário que ajuda bastante aí aquela expectativa reforça, né, aquela expectativa de um segundo corte por parte do Banco Central Europeu. Essa semana também nós vamos ter aí atas, né, do Banco Central Europeu e também do FONC, ata importantíssima, né, para a gente buscar nos comentários tanto do BCI, né, como, né, no relatório na ata tanto do BCI como do FONC, pistas, né, para ver se começamos já a vislumbrar ou, né, um primeiro corte do Fed ou um possível segundo corte por parte do Banco Central Europeu, tá. Tivemos também PMI no Reino Unido, 50,9, o anterior 51,2 e o consenso 51,4, abaixo tanto do anterior como do consenso. Daqui a pouco nós vamos ter aí o boletim Focus, dado importantíssimo para mensurar aí, para nós podermos visualizar como que está a ancoragem das expectativas. Eu acho que ainda vai vir um dado meio ruinzinho, tá. Eu acho que ainda vai eu acho que ainda vai estar desancorado. Fala Luizio, bom dia Alex, abri minha conta no TC, ligou liberada a sala sem delay, mas hoje não tive acesso, então faz o seguinte ô Aloizio, chama aqui ó, neste número que eu vou passar aí na live, vou te mandar aí um número, 989050242. Tá aí ó Luizio, e eles conseguem te ajudar, ok? Quero só ver se já vai sair o boletim Focus, mas antes, né, vamos já dar um geral aqui na agenda e a gente volta para ver se saiu aqui o boletim Focus.
Então nós vamos ter mais números no decorrer do dia, tá. 10 horas nós vamos ter aí leilão de 12, 3 e 6 meses da França. PMI industrial da S&P Global às 10 horas da manhã aqui do Brasil, lembrando, né, se nós tivermos um PMI com um número mais forte, tá, embora pareça um número bom para a economia, né, acaba jogando pressão, né, inflacionária, pressão para cima aqui do BC. A curva de juros já precifica, né, já pede aumento de juros, e aí um número mais forte também do PMI industrial aqui no Brasil, começa a fazer também com que, essa pedida, né, que a curva cobra, ganhe mais força e acabe, né, de repente, quem sabe até virando uma profecia autorrealizável, será? Mas fiquem espertos, tá? 10 horas então PMI industrial. Depois 10h45 PMI industrial também, nos Estados Unidos, importantíssimo. Qualquer número acima do 51,7 acaba jogando uma expectativa de que provavelmente ficaremos com menos corte de juros em 2024. A minha previsão, pessoal, é de que tenhamos somente um corte, tá? Eu acho que um corte é possível no último trimestre. 2, 3 cortes vai depender não só do setor, né, de atividade, né, não vai depender só da atividade nos Estados Unidos, atividade econômica, mas também, na minha opinião, do mercado de trabalho. Alex, da onde você tirou essa opinião? Né, o Jeremy Powell, presidente do Fed, tem falado, para a gente pensar em ter mais de um corte, nós precisaríamos ter um mercado de trabalho arrefecendo. Não só o Powell, né, nós tivemos Michel Obama com um discurso muito hawk, na minha visão, né, dizendo que a inflação ainda está acima da meta. Thomas Barkin também e Mary Daly, os três, né, com um discurso mais ameno aí, tentando, né, tirar um pouco aí vamos dizer assim, da esperança, né, de nós termos e também do otimismo, né, o mercado já está projetando corte em setembro, tentando falar para o mercado, falar: "Olha, calma, né, nós não temos ainda números concretos, né, para a gente pensar em mais de um corte", tá. Depois das 11 horas, gasto de construção, ISM de emprego no setor manufatureiro, índice de novos pedidos de ISM, PMI industrial da ISM, né? Depois, preços no setor manufatureiro, então dados aí também da ISM. Vamos ter então o PMI industrial da S&P Global e também dados aí da ISM, tá? Indicadores de antecedentes, lembrando, tá, pessoal? 3 horas, balança comercial, depois mais discursos aí por membros, né, do Banco Central Europeu, como Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e aí no final do dia, números da Nova Zelândia, Reino Unido e também do Japão, certo? Então essa é a agenda do dia, tá? Já saiu agora também aqui o boletim Focus, deixa eu abrir ele. Como eu imaginava, não veio legal, tá, gente? Não veio legal, deixa eu fazer aqui o download, tirar aqui a agenda, mas já adianto para vocês, tá aí, ó. Então vamos lá. 2024, né, não é o horizonte de tempo do Banco Central. 2024, praticamente já é esperado uma inflação aqui de 4%. Deixa eu dar mais um zoom para ver se fica aí. Então aqui, ó, 4%, oitava semana em alta, tá? O câmbio, subiu de 5,15 para 5,20, Selic estável em 10,5. Vamos ver como é que está o primário. 0,70 do PIB, né? Primeira semana aí de manutenção. E balança comercial de 81 bilhões, 78 para 81,55, tá? O problema está aqui, ó, né? 2025. 2025 ainda continua uma expectativa de alta do IPCA em alta, né, de inflação, de 3,85 para 3,87. Já vamos para a nona semana de revisão altista do principal dado de inflação aqui no Brasil. O PIB perdendo também agora, né, de 2 para 1,98, dólar para cima, ou seja, combinação horrível, né? Balança comercial melhorou um pouquinho, né, de 76,01
para 76,02 e o resultado primário saindo aí de um déficit de 0,60 do PIB para 0,64, ou seja, uma piora, tá, uma piora no também no primário de 2025. Pessoal, combinação horrível aqui de 2025, tá. Lembrando, o Banco Central, ele adotou, né, aquela meta contínua, né, aquele sistema de meta contínua, então pode ser que 2025 também comece a sair um pouco do foco do Banco Central, ele comece, né, a olhar para aquele horizonte de tempo ali de 2026, tá, mas tem peso ainda. Enquanto ele ainda coloca que vai olhar, o horizonte de tempo de 2025 com maior peso, isso está escrito na ata, tá, tem, importância essa essa foto aqui do Boletim Focus 2025 não ficou legal, tá, gente. Tem impacto para fazer com que nós tenhamos aí pelo menos uma abertura, refletindo um pouco ainda esse cenário aí de desancoragem para o cenário de 2025, tá. 2026, ponto negativo foi o dólar, né, o dólar saindo aí de 5,15 para 5,19, também puxou 2027. Balança comercial altista, né, primeira semana aí com uma revisão altista de 77,64 para 77,82, também ali em 2027. Resultado primário pior também em 2026, de 0,50 do PIB para 0,55, resultado pior também para o primário de 2027. Ou seja, pessoal, embora 26 e 27 não tenha mudança na expectativa de inflação, tá, nós tivemos piora do câmbio, balança comercial levemente melhor, mas tivemos piora, em relação ao resultado primário. Ou seja, aquele cenário, né, do governo conseguir entregar um déficit zero, né, no primário, nós não temos em nenhum horizonte de tempo. Não é que seja novidade, né, mas fica cada vez mais difícil a gente acreditar que o arcabouço fiscal vai cada vez mais conseguir ficar de pé. Por quê? Porque nós temos um governo que já sinalizou que não pretende, né, cortar gastos, tá. Na sexta-feira, para quem estava aqui, vou fazer aqui vou relembrar vocês, na sexta-feira, no período da tarde, nós tivemos um paper, né, da XP, falando sobre o relatório bimestral de despesa e estavam falando num contingenciamento, né, esse relatório falava num contingenciamento aí por parte do governo de 3 a 5 bilhões de reais, sendo que o mercado trabalhava com um contingenciamento do governo em algo perto de 20 a 30 bilhões. Essa notícia, né, para um mercado que já estava ali, sofrendo, né, com um real perdendo o valor frente ao dólar, foi um balde de água fria para quem esperava uma recuperação ainda no período da tarde, e aí acabou ao contrário, né, acabou jogando o dólar para cima dos 5,600, chegou a beliscar quase 5,620, a gente já vai olhar aqui no técnico, ou seja, né, nós temos, somente notícias, né, ou notícias onde mostra um pouco comprometimento, né, o quase muito o comprometimento mínimo, vamos colocar assim, em contingenciamento ou corte de gastos. E o mercado, acaba jogando, né, essa má vontade, vamos colocar assim, né, má vontade, no arcabouço fiscal e aí tá aí o resultado, né, Boletim Focus desancorado, tá. Bom, então feito aí também a análise do Boletim Focus, deixa eu trazer para cá a imagem do gráfico e nós vamos agora então para o overview dos ativos lá fora, certo? Pois é, Alexandre, ruim, hein? Então vamos lá. Bom, bolsas nos Estados Unidos, S&P 500, 0,23 de alta, Nasdaq 0,23 de alta também, Dow Jones 0,24 de alta, o Russell 0,38, índice de emergentes 0,19, VIX 4,02 de alta, pontos não, né? 4,10% de alta, mas olha só, ainda 12,95 pontos, né, o S&P não, o VIX ele tem,
muitas vezes, né, até um momento vamos dizer assim, mais altista, mas ele não consegue se afastar dessas regiões aí de 12, 13 pontos, né, e com isso o S&P vai ganhando força para cada vez mais beliscar, né, aquele topo histórico, hoje subindo aí 0,23, né. Bom, bolsas na Europa acaba sentindo o resultado do primeiro turno das eleições legislativas por lá. O partido, né, o Reunião Nacional, que é o partido de direita, liderado ali pela Marine Le Pen, conseguiu, né, a liderança nesse primeiro turno, mas pelo placar, né, não foi uma liderança que pode fazer, né, com que a governabilidade do Macron fique cada vez mais difícil, né. Lembrando, somente se acontecer agora, tá, se acontecer agora, somente 3 vezes na história da França, né, do semipresidencialismo que a França vive, você vai ter uma uma assembleia, né, legislativa de um partido, né, um primeiro-ministro indicado, né, por parte aí dessa liderança, né, da Assembleia Legislativa, com um governo diferente daquele que o presidente tem, contato, né, ou seja, terceira vez na história, né, que nós vamos ter aí o Macron com dificuldade, né, para governar aí. Macron eu digo porque é o atual presidente, né, mas na história da França, acho que é um sistema, né, onde chama coabitação, né, só 3 vezes na história da França isso aconteceu. Então o que os mercados refletem hoje? Essa foto, onde mostrou que também, né, o partido, né, o Reunião Nacional não vai ter também tanta ampla vantagem como se imaginava, diminui também, né, aquela, vamos dizer assim, aquela situação de passar talvez aquelas pautas mais, vamos dizer assim, mais extremas e que gera também muita preocupação para todo o globo, né, principalmente por conta do protecionismo, por conta, né, da situação onde eles não gostam que a China subsidia muito a sua economia, tudo aquilo que a gente falou na semana passada. E isso fez então com que as bolsas na Europa tivessem uma performance melhor, tá. Então o estoque 50, 0,94 de alta, o CAC 40 subindo 1,53, Londres 0,40 de alta, o DAX da Alemanha 0,37, Madrid 1,05 de alta, Itália 0,10 de queda, Itália na contramão, tá. Então, foto aí, né, das eleições legislativas na França, sendo bem repercutidas, pelo menos no primeiro turno, aí trazendo alívio para o mercado do velho continente. Na Ásia, nós temos um cenário, né, uma foto onde repercute, o dado de ontem, né, o PMI industrial Caixin vindo levemente acima do esperado, 0,48 sobre o CSI 300, o SCC composto 0,92 de alta, o índice Hang de Hong Kong 0,01 de alta, o índice Kospi de Seul 0,23 de alta, Nikkei 0,12 de alta e o Nifty 50 0,55 de alta. Ou seja, se nós formos pegar aqui, né, todas as bolsas, Estados Unidos, Europa e Ásia, praticamente aí todas para cima, o que deve também fazer com que nós aqui tenhamos uma abertura positiva para o Ibov. Resta saber qual vai ser o potencial de contaminação do Boletim Focus. Lembrando que o Boletim Focus não veio aí, né, com as melhores, fotos, né, não veio aí com os melhores números para o começo da semana, mostrando mais uma vez expectativas desancoradas, tá. Curva de juros vai ficar na interpretação, né, do Boletim Focus. A princípio, nós teríamos uma abertura de juros para cima, trazendo aí mais estresse, né, para o mercado de juros e principalmente vamos ver como que o câmbio vai se comportar, tá? Porque o câmbio tem aquele potencial, aquele beta, né, de estragar ainda mais a curva de juros, ok? Curva de juros global, nós temos o 10 anos da Alemanha 2,72 de alta, França, 10 anos da França 0,39 de alta, Gilt de 10 anos do Reino Unido 1,20 de alta, 10 anos da Itália em queda de 0,29.
pegando aí os bonds de 10 anos da Europa, subindo na média aí de 5 a 7 pontinhos, né, com destaque para o Reino Unido, né, o gilt de 10 anos e também o 10 anos da Alemanha. As Treasuries nós temos um cenário mais comportado, 2 anos 0 a 0, 10 anos subindo 0,27, um pontinho, né, 1,2, tá, nada também que assuste, a curva de juros global. 20 e 30 anos subindo 0,34 e 0,33, na margem de 1 ponto a 1,5 ponto, né. Só na Europa mesmo que nós temos uma abertura mais significativa aí do gilt de 10 anos e também do 10 anos da Alemanha, tá. Moedas, DXY em queda de 0,18, lógico que o DXY ele tem um peso, né, de melhora por conta também dos dados da eleição da França, eleições legislativas, tá. Dólar frente ao peso mexicano, 0,21 de alta, dólar frente ao rende sul-africano, 0,43 de queda, dólar frente às moedas exportadoras de commodities, começando aqui pelo dólar canadense, 0,08 de alta, dólar frente ao dólar australiano, 0,07 de queda, e o dólar frente ao kiwi neozelandês, 0,09 de queda, tá? Moedas do leste europeu também, um dólar mais fraco, né, também sentindo o alívio em relação às eleições na França, dólar frente à coroa sueca cai 0,07, o franco suíço na contramão recua frente ao dólar americano 0,26, o euro ganha do dólar americano 0,34. Tá? E no Japão, o dólar mais uma vez rompendo aí, né, agora a região dos 161 ienes, 161,10, 0,17 de alta. Lembrando para quem fez aí, né, o nosso fez não, está fazendo o treinamento dólar semear, lembrar da correlação forte aí que nós estamos com o iene japonês, tá? Metálicas, commodities aí, começando pelas metálicas. Índice Bloomberg de commodities 0,34, o minério de ferro 2,53 de alta, sentindo o PMI industrial da Caixin. Cobre 0,68 de alta, alumínio 0,87, ouro 0,27 de alta, prata 0,12 de alta. Então, PMI industrial Caixin na China puxando praticamente aí todas as metálicas para cima. Commodities, começando aí pelas agrícolas, café 0,99 de queda, soja 0,14 de queda, o milho 0,49 de queda e o trigo 0,33 de alta. Um cenário mais misto para os grãos, né, para as commodities agrícolas, mas a combinação do minério de ferro com petróleo traz um certo cenário de alívio para o dólar por aqui, né, por conta dos termos de troca. Então o petróleo, o Brent 0,74 de alta e o WTI 0,64 de alta, tá. Pode ser que nós tenhamos aí um cenário até, de alívio no dólar. Resta saber, de novo, como que o mercado vai interpretar o boletim Focus. Será que já estava na conta? O que que eu sugiro, tá, pessoal? Eh, na minha visão, tá, na minha visão, principalmente o dólar, até pode ter um pouco já desse reflexo aí de um boletim Focus ruim, tá. E lembrando que nós tivemos até uma pressão aí maior, vamos dizer assim, uma pressão mais exagerada, por conta do vencimento da Petax na sexta-feira, tá. Então, na minha visão, se algo for sentir esse boletim Focus, vai ser a curva de juros, tá. Na minha visão, dólar e bolsa tem até um cenário para desempenhar, pelo menos na abertura, um cenário de leve melhora, tá. Resta saber o quanto o DI vai estragar com esse boletim Focus, tá. Então, tem um certo cuidado na mão, tá, na mão. Eu acho que até, se alguém se sentir interessado, né, em já sair treinando de repente, essa melhora que eu estou falando, por conta, né, desse cenário que eu falei, bom, externo aliviado com as eleições na França, Estados Unidos também no positivo, commodities, embora as agrícolas não esteja aí, tão bem, nós temos pelo menos minério e petróleo para cima. Então é um cenário, né, que sugere, até uma possibilidade de você vir, pelo menos para o dólar e para o índice, olhando para um cenário de melhora.
A minha preocupação é só o potencial de estrago que o Boletim Focus tem para jogar para o DI, tá. Então, podem de repente até olhar para essa melhora, mas não desgrudem o olho do DI, tá. Bom, feito aí também o nosso overview, vamos então agora para o técnico, começar pelo índice que já está aí na tela. Pessoal, o divisor de águas aí do índice, na região dos 125,360, acima dos 125,360, nós vamos ter, inclusive aqui a gente já consegue até vislumbrar uma bandeirinha, né, uma bandeirinha de alta, tá. Então, caso nós tenhamos o índice não só ganhando a região aí de 125,350, mas levando também, né, esses topos que foram ficando para trás aqui, ó, inclusive os topos aí da bandeira de alta, tem espaço para vir beliscar de novo aí, né, o 126,140, mas já de olho no 126,970 e quem sabe até o 128,220, tá. Para baixo, não pode perder a região aí do divisor de águas. Se perder a região do divisor de águas, vai escorregar primeiro, né, para aquelas VWAPs que ficaram para trás, né, aquela VWAP de quinta-feira, você tem ali 125,065, média de 200 ali na região dos 124,399, média de 200 do 15 minutos, tá. Antes nós temos um suporte também no 124,460. Perdendo esses 2 suportes, aí só começa a olhar para aquela região mais abaixo, perto ali do 123,360 e depois 122,870 e 122,500, tá. Importante, se quiser desempenhar um mercado mais positivo, né, e continuar essa impulsão que nós temos, essa recuperação que nós estamos vendo aí desde ali do toque, né, no 120.000 e olha, essa projeção da bandeira de alta, vai dar exatamente os 128.200, tá. Então se quiser continuar nesse movimento mais comprador, né, é importantíssimo ficar acima dessa região dos 125.400, tá. Inclusive foi topo aqui, ali no no começo de junho, tá. Pelos contratos em aberto, vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, contratos em aberto. Deixa eu dar um zoom. Pelos contratos em aberto, índice, mini índice, vamos lá. Pelos contratos em aberto, uma foto para quem está esperando até uma melhora, né, ou seja, uma continuidade desse mercado de melhora, a foto bacana. Por que, Alex, foto bacana? Porque nós tivemos o vendido estopando, o gringo vendido estopando. Olha aqui, ó, o gringo vendido, que estava com 278.000 contratos, pulou para 265, estopou 12.000 contratos, tá. E a ponta comprada aumentou de 349 para 351.500, aumentou 1.700 contratos. Saldo comprador pelo gringo na sexta-feira, 13.780 contratos, tá. Quem também atua na compra e estopando também, pessoa física. Pessoa física, ponta vendida, estopou 4.270 contratos, e a ponta comprada aumentou 1.035, tá. Também teve um pouquinho de compra aí de jurídica não financeira, 327 contratos de compra no saldo, tá. Contraparte dessa compra na sexta-feira de índice, e mini índice, fundos locais, tá. Fundo local ponta comprada diminuiu 7.000 contratos, ponta vendida aumentou 10, saldo vendedor por fundo local 17.000 contratos. E também bancos, ponta comprada diminuiu 812 contratos, ponta vendida aumentou 767, 1.579 o saldo vendedor, tá bom? Esse foi os contratos em aberto então do índice, o que sugere, né, que se realmente a gente for conseguir descolar um pouco desse cenário mais pessimista do Boletim Focus, torcemos para que pelo menos esteja, né, algo no preço, para a gente poder olhar para esse índice e vislumbrar que esses stops continuem acontecendo, fazendo com que até, de repente, o índice possa beliscar níveis mais altos, tá. Se for a buscar aquela projeção da bandeira, perto ali dos 128.000, tá. Agora vamos para o dólar. Dólar, divisor de águas aí na região dos 5,602, 5,605.
chegou a testar, como eu falei para vocês, próximo àquela região dos 5.620, com aquele paper da XP na sexta-feira, falando aí de um contingenciamento de 3 a 5 bi. Não conseguiu passar dessa região, tá, principalmente ali no final do dia, mas, tá, se caso ganhar esses níveis, tá, o que que eu fiz? Eu peguei aqui esse movimento de mínima do dia 28/6 ali na região do 5.501 e essa máxima no 5.618, projetei ela para cima, vai te dar aí uma projeção dos seguintes pontos para resistência: 5.662, 5.676, 5.691 e por fim, né, 100% da projeção 5.734, tá. Caso o mercado permaneça, né, com um cenário mais otimista e consiga ficar abaixo aí do divisor de águas, tem os primeiros suportes aqui, ó, nesse fundinho aqui do dia 28 ali das 2h30, tá ali perto inclusive da VWAP de sexta-feira, tá 5.577, 5.578, perdendo essas regiões de suporte, escorrega até o 5.559, já olha também para o 5.528 e aí começa a olhar para aquele fundo ali do dia 28, ali na região dos 5.502, tá bom? Esse seria aí os pontos de suporte para baixo. E aí sim, se perder os 5.500, a gente começa a olhar para aqueles níveis mais perto ali dos 5.450 e quem sabe, né, até os 5.413, tá. Vamos então agora falar dos contratos em aberto. Deixa eu só mandar aqui uma. Espera só um pouquinho, pessoal. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o contrato em aberto do dólar e mini dólar. Bom, pessoal, dólar e mini dólar não dá para a gente ter uma visão aí, mais clara, por quê? Porque foi vencimento, né, foi vencimento sexta-feira do contrato aí para julho, né, a gente já na sexta-feira inclusive começamos já a negociar os contratos para agosto, mas o importante que eu quero destacar para vocês é o seguinte, tá. O contrato para julho acabou, encerrando com 949 mil contratos, da ponta comprada do não residente, e a ponta vendido 528. Vai ser importantíssimo a gente analisar o quanto dessa compra aqui do não residente vai morrer amanhã, tá? Os dados só vão aparecer amanhã, tá? E contraparte dessa ponta comprada aqui do não residente, né, nós tivemos o fundo local vendido em 711 contratos e também a ponta do gringo vendido 528. Resumindo, a gente vai precisar analisar como que vai ficar esses estoques. Se a gente começar o mês com essa ponta comprada do gringo carregando algo, né, acima aí de 500 mil contratos, eu acho que não, eu acho que vai morrer bastante coisa aí, tá. Mas caso nós tenhamos uma foto, né, onde a ponta comprada do não residente acabou levando muita coisa para esse mês aqui de agosto, vai ficar complicado uma correção maior nesse dólar, tá. Ponta vendida do fundo local provavelmente deve virar o mês aqui, esse carinha aqui, ó, deve virar o mês aí com algo perto aí de 500, 450 mil contratos, tá. E esse também aqui é importantíssimo olhar. Por quê? Porque no mês passado esse carinha aqui, ele começou o mês com 130 mil, tá. Ou seja, esse carinha aqui, a ponta vendida não residente, que foi um dos principais, vamos dizer assim, triggers para que esse carinha comprado fosse para cima do mercado, porque ele largou o fundo local vendido sozinho, tá. Então esse daqui praticamente encheu o peito. O que ele deixou morrer na Petax do mês passado, eu digo no maio para junho, tá.
estava com algo aí perto, né, de 500 e pouco, ele deixou morrer, perto para 400, perto de 450.000, sendo que ele tinha o máximo que ele tinha ficado era perto de 660. O que que ele fez? Em 10 dias ele praticamente retomou tudo que ele tinha deixado morrer na Petax anterior, tá. Por isso que é importantíssimo a gente olhar esse cara aqui, ó. E na sexta-feira, olha o que ele fez para defender a posição, comprou 66.000 contratos, tá. Então, um movimento muito comprador aí pelo não residente nesse dólar, só que a gente só vai conseguir ter uma noção melhor de como ficou na a foto amanhã, tá bom? Então feito aí também o acompanhamento aí dos contratos em aberto, deixa eu só ver aqui o que que nós temos na agenda da semana, trazer aqui a agenda semanal. Segunda nós já passamos, né, terça-feira então pessoal, dado importante aí, discurso do Powell, 10h30 da manhã, tá, amanhã já 10h30. Depois nós vamos ter o índice JOLTS de emprego. Na índice, né, otimismo também de econômico, índice otimismo econômico da IBD, 11:10. Na quarta-feira, tô pegando só o dos Estados Unidos, tá, gente? 9:15 ADP, pedido de seguro-desemprego. Alex, mas não é na quinta, é por conta do feriado, né? Como 4 de julho vai ser feriado, eles, anteciparam os dados de quinta para quarta-feira, tá? Balança comercial, PMI composto da S&P Global, pedidos de bens duráveis, bastante número na quarta-feira. Eles praticamente, ó, anteciparam todos os números de quinta-feira para quarta. ISM de não manufatureiro, né, não manufatura. Estoque de petróleo. Estoque de petróleo, leilão, né, de 4 e 8 semanas, o JDP Now do Atlanta de Fed. E ata do FONC. Então, quarta-feira o bicho vai pegar, hein, gente? Uma agenda carregada. Na quinta, feriado, né, nos Estados Unidos, vai provavelmente ter uma liquidez bem reduzida. Lembrando que na quarta eles também param antes, né? Eles param ali depois do almoço. Depois, na sexta-feira, praticamente aí o principal dado, payroll, tá? Meio-dia também, relatório do Fed de política monetária e depois dados do CFTC. Essas são as fotos aí da agenda da semana, beleza? Então, feito aí também o nosso panorama da agenda semanal, vamos então para o leilão de abertura. Fala, Patrick, bom dia, tudo jóia?